Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estudando, e no vídeo de hoje a gente vai ter mais uma aula de química, mais especificamente química orgânica. Então, vamos nessa. Bem, a gente vai começar hoje falando sobre os tipos de ligação. Os tipos de ligação, elas não são só simples, elas não são só esse primeiro exemplo aqui, esse fio aqui que tá aparecendo. Elas também podem ser duplas ou triplas. Na primeira aula, que foi a aula anterior, que vocês podem estar vendo aí no canal, a gente falou sobre as ligações do carbono. Ele consegue fazer até 4 ligações. Mas a gente está falando de ligações simples. Ou seja, ele consegue fazer 4 simples. Porém, ainda tem duplas e tem triplas. E, logicamente falando, as duplas valem 2 simples e as triplas valem 3 simples. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Um carbono, ele pode ou fazer 4 simples, ou ele pode fazer uma tripla e uma simples, que vai dar 4, ou ele pode fazer 2 duplas, que também vai dar 4, ou ainda uma dupla e 2 simples. Ou seja, elas contam pela quantidade de fios que a gente está vendo aqui. Então, começando pela simples. Aqui, uma coisa importante de ressaltar é que dentro da ligação, a ligação simples é só um tipo de ligação que vale uma ligação sigma. O que isso significa? A sigma é a primeira ligação que faz. Depois, as outras, a dupla e a tripla, elas vão ter essa sigma, que é inicial, mais uma pi, e aqui a tripla, uma sigma mais 2 pis. As sigmas são as ligações mais fortes que tem. As pis vão sendo adicionadas para fortificar ainda mais a ligação, mas a sigma é a mais forte. Bem, aqui na ligação simples, a ligação simples é a mais longa, ou seja, os carbonos aqui no exemplo, né, que são 2 carbonos, eles ficam o mais distantes possíveis, e ela é mais fraca, porque justamente ela é uma só, ela é uma simples. Dupla vai ter 2, vai ter uma sigma, que é a mais forte, mais uma pi, então já vai ficar um pouco mais forte. Então aqui a simples é a mais longa de todas e a mais fraca de todas. Já que a dupla, ela é um pouco menos longa, essa ligação pi, ela acaba aproximando os átomos quando ela é colocada, então os carbonos estavam aqui na ligação simples, agora eles vão estar um pouco mais próximos na ligação dupla, e ela vai ser mais forte do que a simples. No caso aqui eu coloquei menos fraca, porque ela vai ser menos fraca, que é a mesma coisa de mais forte, que a simples. Já a tripla, ela é mais forte de todas, mas também é a mais curta. Então ela é mais curta e a mais forte. Ou seja, com outra ligação pi, ela vai ficar ainda mais próxima, os carbonos vão ficar ainda mais próximos aqui no exemplo. E ela vai ser mais forte de todas, porque tem 3 ligações aí sendo envolvidas. Ok. Então, esses são os tipos de ligação. É muito importante saber que se tiver uma ligação dupla, ela equivale a 2 simples. Isso significa que negócio lá, se um carbono faz 4 ligações, no caso, se ele fizer uma dupla, ele já perdeu 2 ligações que ele podia estar fazendo. Ele só vai poder fazer mais 2. Tá, continuando. Saturação. O que é um carbono saturado? Um carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples. Simples assim. Então, aqui está o único tipo de carbono saturado, que ele está fazendo todas as ligações dele. Ou seja, ele está fazendo as 4 ligações dele. Tudo com ligações simples. Ele tem 4 ligantes aqui. Já o carbono insaturado, uma insaturação é quando tem ou ligação dupla ou tripla. E é só isso. Então, saturado, carbono saturado só faz ligação simples. Carbono insaturado tem que fazer pelo menos uma dupla ou uma tripla. Só isso. Bem, continuando. Vamos lá. Exemplos. Vamos tentar identificar aqui a saturação dos carbonos. Qual é saturado, qual é insaturado. Vamos lá. Aqui de cara, no primeiro exemplo, esse carbono aqui, o que ele é? Ó, vamos dar uma olhada ao redor dele. Ele tá fazendo uma simples, 2 simples, 3 simples, 4 simples. Todas as ligações dele são simples. Isso significa que ele é saturado, porque o carbono saturado só faz ligações simples, como é o caso aqui. Ok, agora continuando. Nesse exemplo aqui, ó, esse carbono aqui é o quê? Ele é saturado. Por quê? Ele só faz ligação simples. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Todas as ligações dele são simples. Já aqui do lado dele, a gente tem um carbono insaturado, porque esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla. E aqui é importante de ressaltar aquele negócio de novo. O carbono pode fazer 4 ligações. Como ele está fazendo uma dupla aqui, só resta ele fazer mais 2 simples. Ele não pode fazer mais 3 além dessa dupla. A dupla realmente vale por 2. Então, esse carbono aqui é insaturado, porque ele está fazendo essa ligação dupla aqui com esse oxigênio. Continuando. Esses carbonos aqui embaixo, ó. Todos eles são insaturados. Por quê? Porque
todos eles estão fazendo essas ligações duplas aqui. Todos eles estão conectados a essas ligações duplas, então eles são insaturados. Aqui em cima, esses dois carbonos, ambos também são insaturados. Por quê? Porque tem uma ligação tripla aqui entre eles, estão fazendo uma ligação tripla. Ou seja, insaturado também. Simples assim. Agora, hibridização é uma coisa importante. Ó, tipos de hibridização, como é que funciona? A hibridização SP, que é a primeira, como ela ocorre? Ela ocorre se o carbono só tiver dois ligantes. Como assim? Ou ele faz uma ligação tripla e uma simples, aí ele só vai conseguir ligar em dois outros átomos, porque isso aqui vai dar o total de 4 ligações. Porém, ele só vai estar se ligando a um átomo aqui, que vai estar desse lado, e um átomo que vai estar desse lado, fazendo uma linha. Ele vai estar aqui no meio e ele vai estar meio que segurando 2 átomos. Aqui, no caso, uma ligação tripla, como se eu tivesse 3 braços aqui, e uma ligação simples, como se eu tivesse só um braço, como está aqui. Ou também ele pode estar fazendo 2 duplas, ou seja, também ele vai estar linear aqui, aí que a gente entra já na geometria, mas calma lá. Aqui é como se tivesse com 2 braços aqui, 2 braços aqui, então ele só se liga a 2 átomos, 2 outros átomos. Bem, com isso ele faz o ângulo de 180 graus, por quê? Porque ele vai estar aqui na horizontal, ele vai estar aqui no meio, ligado a esses 2 átomos, e vai fazer um ângulo de 180 graus, aqui é 180 graus, simples assim. E a geometria vai ser linear, porque ele é uma linha. Ele fica só em linha reta. Ele tá segurando 2 aqui, fica uma linha passando por ele. Ok. Agora, hibridização SP2. Aqui já vai mudar as coisas já vão mudar. Agora, em vez de ele ter 2 ligantes, ou seja, ele se ligar a 2 outros átomos, ele vai se ligar a 3 outros átomos. Nem mais, nem menos. E como isso acontece? Ele precisa fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então, agora, o que vai acontecer? Ele vai estar nesse formato aqui, ó. Calma, é um pouquinho mais complicado de fazer. Aqui. Ele vai estar tipo assim. Como assim? Ele vai estar no meio, ele vai estar ligando a um átomo que vai estar aqui, um átomo que vai estar aqui e um átomo que vai estar aqui. E aí, consequentemente, o ângulo vai ser 120 graus. Por quê? Porque vai dividir 360 graus em 3, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esses ângulos que vão se formar, eles vão ser todos 120 graus para totalizar 360 graus. Então, isso que é a hibridação SP2. E a geometria é trigonal plana. Você pensa, ele se conecta a 3 átomos, ele vai fazer 3 ângulos e, consequentemente, geometria trigonal plana. Por que plana? Porque é uma coisa plana. Ele não está tridimensional. Ele está só reto aqui. Já a última vai ser tridimensional, a hibridização SP3. O que vai estar acontecendo aqui? Ele vai estar se ligando a 4 outros átomos. Então, ele vai estar se ligando aqui a 4 outros átomos. Tudo ligação simples. Com isso, ele vai ter uma geometria tetraédrica, que já vai ser uma coisa tridimensional. E o ângulo vai ficar esse ângulo esquisito aqui, 109 graus e 28 minutos, porque vai ser uma coisa tridimensional, não vai ser uma coisa exata como a gente estava vendo nesses outros. Aí, esses 28 minutos, tem que sempre lembrar que é 28 minutos de 60 minutos. É realmente como se fosse em horas aqui. Quando completar 60 minutos, vai ser um ângulo. Então, é isso. Essa é a tabelinha que é importante saber. Continuando. Agora, formas de representação de cadeias carbônicas. Fórmula molecular, a primeira. Você só coloca os átomos aqui e a quantidade dos átomos que tem. Então, tem carbono, tem 6 carbonos. Tem hidrogênio, tem 6 hidrogênios. E é simples assim. Próxima, fórmula estrutural. Tá mostrando a estrutura aqui. Vocês estão vendo que tá aparecendo todas as ligações, ligação dupla, ligação simples, todas, e com todos os átomos. E isso é a mesma estrutura que aquela lá que a gente viu na fórmula molecular. E aqui a reduzida. Você vê que as ligações de hidrogênio, elas estão reduzidas, elas só estão aparecendo H, não estão mais conectadas desse jeito aqui. E por fim, a gente tem a fórmula de traços, que resume os vértices desse polígono aqui, eles vão ser os carbonos, e aí você precisa ter a noção de quantos hidrogênios estão faltando, quantas ligações do carbono estão faltando para saber a quantidade de hidrogênios. E também é a mesma molécula que a gente viu naqueles outros exemplos, o C6H6. E bem, é isso, eu fiz a aula aqui para dar 10 minutinhos, eu corri um pouco nessa parte, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula e tchau, a gente continua em outro vídeo. Falou!